Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Lioncast. Aqui nós discutimos a estratégia e a rota para você que é um estudante ou recém-formado da área de meio ambiente entrar e se destacar no mercado ambiental, no mercado de consultoria ambiental e dominar o processo de pegar o seu primeiro contrato em menos de 3 meses. Eu sou o Vinícius. Eu sou o Lion. E no nosso Lioncast de hoje a gente vai discutir como se destacar e ser bem remunerado na área de consultoria ambiental, mesmo que você seja um estudante ou um recém-formado. Show de bola! E como sempre, esse tema foi de sopetão aqui. A gente tinha Surpresa. até uma planilhazinha de alguns conteúdos sobre o que falar, e aí eu joguei o telefone assim pro lado e falei, não, deixa o negócio acontecer. Ele falou, cara, cuidado, mano. Cuidado no tema que você vai trazer, tem que estudar direitinho. Aí não se preocupa, mano, vai dar certo. Show de bola, Mas tema é muito isso. bom. Vamos adentrar um pouquinho nesse tema. Como se destacar e ser bem remunerado na consultoria ambiental, mesmo que você seja um estudante ou um recém-formado. Show. E sempre, quando a gente inicia algum tipo de Lioncast, eu sempre gosto de fuçar um pouquinho da história, de entender quais foram os pontos, quais são os pontos de conexão com o tema e a história da trajetória do Lion para chegar até aqui. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não sei em qual plataforma você está escutando, se é pelo YouTube ou pelo Spotify, iTunes, Deezer. Atualmente a gente está na data de... Que data 9 de julho. 9 de julho, porque você pode estar escutando esse podcast em 2025, 2030, 2050. Então, nesse exato momento, a gente tá no podcast número, acho que 14, 15 por aí, né? Não, perdi as contas. É por aí. Então, assim, se a gente tá no 14, significa dizer que tem uma massa de Lioncast que você deve escutar para que você possa entender cada vez mais com profundidade até esse aqui e os outros. Então vai lá Show. no nosso canal ou na nossa plataforma de podcast dentro do Spotify e coloca Lioncast e vai do 1 até onde você conseguir. Pode ser que você em 2050 agora já esteja no Lioncast número 200. Então, mas tira um tempinho todo dia e vai fundo. Show. E é interessante esses temas porque cada vez mais a gente procura trazer um conteúdo que tenha conexão com o seu eu hoje, com o seu estado atual e levar para um destino que vai melhorar cada vez mais e potencializar a sua entrada no mercado de trabalho. Construção de carreira é um dos nossos focos aqui. Show. Então vamos lá, vamos entrar. Para que a gente entenda como entrar e se destacar no mercado de consultoria ambiental, eu queria que você fizesse uma leve introdução de como foi o seu primeiro contato dentro da consultoria ambiental e como foi assim esse primeiro estralo assim, de consciência sobre o que é e como você se comportou quando você entrou na primeira vez. Show de bola, cara. Meu primeiro contato com consultoria ambiental foi em 2014, quando eu estava finalizando o meu curso. Antes Você é mesmo formado em quê? Engenharia Ambiental. Tá, você se formou em onde? Instituto Federal do Ceará, campus Juazeiro do Norte. E tu lembra qual a idade tu tinha? Não. Tem que fazer as contas, tem que trabalhar com cálculo e eu acabo demorando mais. Então tá bom, vai. Mas o que importa é que em 2014 eu estava no meu último período e foi o primeiro contato que eu tive com uma consultoria ambiental. Eu tô com a garganta meio ruim. Então toma água, Corta, mano. corta. Não, não corta nada não, toma água. Mas isso é normal, quando lá ele começa a falar, a garganta dele falha. Show, é porque eu falo muito durante o dia, né? É. Mas enfim, meu primeiro contato foi em 2014, quando eu entrei para estagiar numa empresa de consultoria ambiental. E dentro da consultoria ambiental o foco era de licenciamento. Então foi a partir daí, eu sempre falo, quem conhece a minha história, quem já acompanha há mais tempo sabe, foi a partir daí que eu realmente tive um contato com a prática, com o que era o mercado ambiental na prática, né? Como pegar toda essa teoria que a gente aprende na faculdade, que é realmente muito focado na teoria, e transformar em algo prático, né? Algo que a gente possa ver o resultado de um trabalho acontecendo, ver as demandas ambientais acontecendo e ter uma perspectiva de remuneração, né? Faz parte do tema desse Lioncast, né? Como ser bem remunerado, a gente vai falar muito sobre isso nesse episódio, mas foi a partir daí que eu vi como é que funciona essa remuneração na prática, como é que um profissional ambiental começa a ganhar dinheiro realmente no mercado. Que antes a gente tinha essa visão muito superficial na faculdade, né?
A gente sabe que na faculdade a gente tem um caminho bem tradicional, né? Minha garganta hoje não tá cooperando. Bem tradicional de você tentar um concurso ou você ficar mandando currículos. Então fica muito superficial. É tanto que... Acho que é um ciclo já pré-determinado. a gente falou acontece, muito, né? inclusive, isso nos Lioncasts passados. É tanto que eu me lembro que quando eu fazia faculdade, eu tive curiosidade uma vez de procurar quanto era o meu piso salarial. Quanto na teoria, pelo menos, seria um valor mínimo que eu poderia receber por mês. Acho que é uma das primeiras coisas que a maioria dos estudantes da área do meio ambiente pesquisam, seja da área de biologia, das áreas de engenharia que envolvem meio ambiente ou das áreas afins, como geografia, né, e outras áreas. E eu pesquisei, na época, dava um valor em torno de 7.500, hoje deve estar em torno de 8, 9 mil reais para um engenheiro. Que seria o mínimo que ele ganharia. Um piso salarial da categoria. Claro que isso vai variar muito, eu tô dando uma média aqui, galera, tá? E eu me lembro que quando eu vi esse valor, eu olhava para esse valor como uma coisa assim muito inalcançável para mim na época. Era uma coisa assim muito surreal. Era uma coisa que eu via para mim que se eu chegasse no auge da minha carreira, eu iria ganhar aquilo ali por mês, tá? É tanto que no meu primeiro emprego eu não ganhei nem a metade disso. E eu passei 3 anos nesse primeiro emprego ganhando menos da metade disso, e quando eu entrei nesse emprego para mim tava muito bom. Então isso é bem interessante a gente falar, porque quando a gente fala de ser bem remunerado, é importante a gente estabelecer aqui, Vinícius, um padrão do que seria ser bem remunerado. Porque talvez para alguém que esteja assistindo, ser bem remunerado é um valor, e para outros não é. Então, por exemplo, no meu primeiro emprego, meu salário era de R$ 2.800. Para algumas pessoas que estão assistindo, R$ 2.800 é ser bem remunerado. Para outros, não é ser bem remunerado. O que eu tenho... Qual é a mensagem que eu tenho para falar sobre isso? A mensagem que eu tenho para falar sobre isso é que a única coisa que limita o nosso potencial de ser remunerado somos nós mesmos. Uhum. Na época eu achei que R$ 2.800 era, porra, tô ganhando muito dinheiro, cara, tô muito feliz e tal. Mas é porque eu não via como uma possibilidade para mim, por exemplo, ganhar o piso salarial. Eu pensei que para eu ganhar o piso salarial eu teria que ter anos e anos de experiência, teria que ter, assim, uma estrada muito longa. Quando, na verdade, existe um caminho onde as coisas podem ser mais possíveis. E eu vi esse caminho dentro do empreendedorismo ambiental. Tanto que hoje eu considero a forma mais rápida, mais eficiente para você ser bem remunerado. Quando eu falo ser bem remunerado, é pelo menos ganhar seu piso salarial da sua categoria. No meu caso, hoje está em torno de R$ 9.000 por mês. É através de um empreendedorismo ambiental. Não é através de um concurso. Não é através de um currículo que você, enfim, alguém te contratar. Com a empresa hoje, é difícil a gente achar uma empresa hoje que contrata engenheiros, biólogos e profissionais ambientais pagando o piso salarial. É muito difícil. Então, quando você coloca todas as suas esperanças na mão de algo que não está no seu controle, porque realmente não está no seu controle, fica difícil de você ter uma perspectiva de quando você poderia ser bem remunerado, seja qual for a ideia de bem remunerado você tenha. Eu vejo muito isso na prática. Então, dentro do empreendedorismo ambiental, dentro da consultoria ambiental, eu vi essa possibilidade. Hoje, a nossa empresa fatura muito mais do que seria o piso salarial da minha categoria, mas isso foi graças a um caminho dentro da consultoria ambiental, onde eu peguei a responsabilidade, peguei o controle de quanto eu queria ganhar, da minha ideia de ser bem remunerado, e coloquei nas minhas mãos, e assim eu consegui trilhar essa jornada. Eu acho legal que você falou que é relativo, de fato é o que é ser bem remunerado para um pode ser para o outro, mas acho que é uma questão de um conceito que eu li no livro, chamado de termostato. Talvez você tenha que começar a mudar o seu termostato. Vamos lá, vou explicar o que é isso, o que significaria esse conceito. Tá ligado àquele sistema de ar-condicionado que você coloca no 23, quando ele chega na temperatura 23 ele desliga. E ali ele para de funcionar. Quando começa a ficar mais quente... Aí ele volta a funcionar. Então é meio que você estabelece um teto para você parar de produzir, entre aspas, falando. E aí talvez para alguns seja 2.000, já tá tudo bem.
para outros seja os 4 mil, chegou, já tá tudo bem. Mas acho que cada vez mais você entender que há possibilidade de crescimento, seja em qualquer área, da consultoria, em licenciamento, tararara, e você ter essa flexibilidade de cada vez aumentar o seu termostato. Não porque seu piso é 7, mas você pode ganhar 100. O que ele impede hoje? Se você trilhar as possibilidades de alavancar isso, sendo trazer para um negócio ou arrumar parcerias para que você possa ter outras fontes de renda, enfim, você consegue aumentar esse termostato e não fica estagnado de uma forma ou de outra. Um teto que você mesmo criou para você. Exato, é como aquela parada que você falou, que o que limita a gente é nosso pensamento mesmo. Né? É a possibilidade que a gente não vê. O que limita a gente é a possibilidade que a gente não vê. Não tem como eu querer alguma coisa se eu não vejo aquilo como uma possibilidade. É como na faculdade, por exemplo. Na faculdade, é muito difícil a gente ter um estudante que está no final do curso, que ele fala em consultoria ambiental, por exemplo, em crescer na consultoria ambiental como realmente algo possível para ele. Por quê? Porque na faculdade isso não é alimentado. Então não tem como você querer algo que você não vê como uma oportunidade para você. Porque pode ser uma oportunidade para o Lion, pode ser uma oportunidade para outros profissionais, mas é uma oportunidade para mim. Então eu vejo isso é um conflito muito comum entre profissionais que estão na reta final do curso. É uma possibilidade para mim. E você pegar, eu sempre falo isso, você pegar as suas perspectivas profissionais e colocar nesses caminhos que eu gosto de chamar de caminhos tradicionais, que é concurso, fazer vários outros cursos, pós-graduação, mestrado, doutorado, etc., ou esperar ser contratado. É como se você, por exemplo, fosse fazer uma viagem dependendo de carona. Então você para. Como é que uma pessoa viaja dependendo de carona? Ela para num local onde estrategicamente, vamos dizer assim, passam muitos carros, muitos veículos, e você fica lá com uma placazinha. Eu tô indo para tal canto. Tem como essa pessoa, ela pode até chegar no local do destino dela, mas tem como ela dizer quando vai chegar? A hora que ela vai pegar essa carona? Não, porque ela está dependendo de algum carro passar e ir para o mesmo local que ela quer ir, naquele mesmo horário que ela está esperando, para poder chegar naquele destino que ela quer. Então, quando essa pessoa que quer chegar nesse objetivo, que quer trilhar essa jornada, ela deixa de depender de carona, vamos dizer assim, e começa a dizer como eu não dependo de ninguém, como eu dependo só de mim, como eu assumo o controle dessa jornada aqui, as coisas começam a fluir. E aí você começa a trilhar um caminho onde você diz, olha, ser bem remunerado para mim é ter minha casa, é ter o meu carro, é não depender mais dos meus pais, por exemplo, é ter independência financeira, é poder ser visto como uma autoridade dentro da minha área de atuação na minha cidade, é ser admirado, é ser visto como alguém que está realmente fazendo um trabalho importante aqui na minha região. Para mim isso é ter sucesso, para mim ser bem remunerado é isso. E aí você começa a ter o controle do caminho para chegar até lá. Agora também seguindo um caminho paralelo com relação a esse pensamento também, acho que nesse aspecto também tem muita questão de ambiência. A maioria das decisões que você toma para o seu futuro é muito relacionada às experiências que você teve no passado. E talvez a ambiência, o ambiente que você está inserido naquele exato momento tem uma certa visão limitada sobre algumas coisas. Você até conta uma história do professor que aí, debatendo sobre algum assunto do que fazer depois que terminar, onde é que você pode aplicar, onde é que você pode ganhar grana com isso, ele trouxe a visão de experiência passada dele, que foi seguir o ciclo tradicional de se formar, você vai ter que viajar, vai ter que aquele negócio todo, se qualificar para estar dentro da faculdade, para depois ganhar um salário. Então, o que foi que ele trouxe ali? Ele trouxe a experiência passada dele que repassou pra galera. Talvez quando o pessoal for tomar uma decisão do que fazer depois, vai tomar como base aquela experiência daquele exato momento e vai meio que se bitolar em um só caminho. E às vezes muito estagnam com essa visão por conta só das experiências que teve na própria faculdade, por falta de visão de outros caminhos do que fazer e como fazer, né? Show de bola, muito interessante. E quando a gente fala de ser bem remunerado, eu acho interessante a gente, ainda nessa ideia de colocar um valor para esse ser bem remunerado, para deixar mais tangível isso, é interessante, vamos dizer assim, o valor de R$10.000 por mês. Para a maioria das pessoas que estão escutando aqui, eu acredito que R$10.000 por mês seja um valor que a maioria considere como ser bem remunerado. Um profissional que ganha R$10.000 por mês
trabalhando com a sua formação, fazendo o trabalho que estudou para fazer, é a ideia de ser bem remunerado da maioria das pessoas que estão me escutando. Inclusive, se você está me escutando, se você não acha, coloca aqui nos comentários. Se você também acha, coloca aqui nos comentários também. Mas, pelo menos na minha época, eu via isso como algo surreal. Inclusive, até uma coisa legal, se estiver assistindo pelo YouTube, coloca aqui nos comentários o que é ser bem remunerado nesse exato momento pra você. E aí a gente pode falar em valor específico. Coloca aí, 10 mil, 5 mil. Porque, como você falou, é relativo. Então, talvez na área geograficamente que você se encontra hoje, o custo de vida pode ser mais baixo. Então, 5 mil reais pode significar 10 mil reais para outra região. Ou 2 mil reais em outra região. Então, coloca aqui embaixo que a gente vai querer saber. Show, mas 10 mil reais eu acredito que seja um valor razoável para a gente trabalhar nesse Lioncast aqui de como ser bem remunerado na área ambiental. E eu, de acordo com a minha experiência até hoje, desde 2014 no mercado, eu não conheço outro caminho onde você consegue chegar, por exemplo, nesse faturamento mensal de 10 mil reais, mais rápido, de forma mais eficiente e mais segura do que através do empreendedorismo ambiental. Eu não conheço caminho mais seguro, mais rápido, mais eficiente para você chegar nesse resultado. E eu acho que o que se traduz isso, talvez na minha opinião, é porque é um caminho que você tem controle. Por exemplo, talvez exista um concurso que você ganha até mais, mas só que você fica a mercê do edital sair. Exatamente, e você passar, isso que eu ia falar agora. Concorrer com 10, 20, 30 mil Muita pessoas. gente fala, não, o caminho onde você tem mais segurança, mais estabilidade é o concurso, cara. E até essa ideia de estabilidade, ela é questionável, porque não existe estabilidade, né? Cara, mas beleza, tudo bem. Mas você sabe quando vai abrir um concurso da área que você quer fazer? E se abrir, quantas pessoas vão concorrer? Você sabe quantas vagas vão ter? Quantas pessoas vão estar concorrendo? Você sabe se vai abrir concurso na sua região? Será que esse é o caminho mais seguro? Eu acredito que não. Uma empresa te contratar, será que na sua região vai ter alguma empresa que vai abrir seleção para pagar o teu piso salarial? Ou você vai se contentar a sua vida inteira ganhando a metade do seu piso, ganhando qualquer salário que te oferecerem? Será que é esse o caminho mais seguro? Eu acredito que não. Fazer mestrados, doutorados, pós-graduações na esperança de um dia acontecer alguma empresa pedindo esses títulos. Será que, para mim, isso é caminho de pegar carona? Essa é a viagem do cara que quer chegar no objetivo através de carona. Para no local, bota o dedo aqui, bota uma plaquinha. Você talvez chegue, mas será que... Cara, será que é o mais seguro? Eu acho que não. Por que eu acho que o empreendedorismo ambiental é o caminho mais seguro? Pelo que você falou e o que eu falo sempre. Porque você tem o controle. Você é totalmente o seu controle. O que é que você faz hoje, o que é que você faz amanhã, para poder você ir passo a passo até chegar, por exemplo, no seu primeiro faturamento de 10 mil reais por mês. Outra coisa... se você trabalhar na consultoria ambiental no foco em licenciamento, que é a área que eu trabalho, você não precisa de mais de 5 clientes para você ter um faturamento de 10 mil reais por mês. Talvez até menos, dependendo do projeto. Dependendo do projeto. Dependendo do projeto, talvez até menos. Tem projeto que a gente fecha que na primeira parcela de pagamento já supera os 10 mil reais. Tem projetos de 30, 40 mil reais que a gente fecha aqui. Até mais. Então você não precisa mais do que isso. E por isso que eu acho que é esse o caminho mais seguro. Que na faculdade ninguém fala sobre isso. Tá? Inclusive é bom a gente fazer um Lioncast. O que a faculdade nunca te contou. Nunca te contou sobre o mercado ambiental. Os segredos da faculdade do mercado ambiental. É interessante a gente falar sobre isso, tá? Porque eu sei que muita gente que está escutando também, provavelmente tem algumas pessoas que estão ainda na faculdade. Tá? Então é bom a gente já alertar. Eu queria que na minha época alguém tivesse me alertado sobre isso. Talvez eu tivesse chegado onde eu estou de forma mais rápida, né? Mas é interessante que hoje vocês têm essa oportunidade de escutar quem está no mercado e quem está tendo resultado. Tá? Então, para mim, esse é o caminho mais seguro, mais rápido, mais eficiente. Perfeito. Acho que a gente explorou um pouco o tema ser bem remunerado, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre ter destaque. O que significaria ter destaque para você, na sua visão? Ter destaque para mim é você gerar valor na vida de alguém, na vida das pessoas que você está interagindo. Seja na vida do empreendedor, que no caso seria seu cliente, seja na vida de outros profissionais ambientais que estão ao seu redor,
seja na vida dos seus familiares, seja na vida das pessoas que convivem com você, que estão ali na sua cidade. Isso é ter destaque. Por que eu me considero uma pessoa que tem destaque? Por que as pessoas olham para mim e me veem como um profissional da minha área que tem destaque? Porque eu agrego valor na vida dessas pessoas. Meus clientes, eles ficam felizes com o meu trabalho. Eu ajudo eles a resolverem problemas na área de licenciamento, a terem suas empresas legalizadas, a terem suas empresas seguras, a não terem empecilhos que impeçam ele de crescer por causa de documentação. Eu tô lá com eles, então eles me veem como uma autoridade na área. Eles me escutam, eles não me questionam, vamos dizer assim. Quando eles vão tomar uma decisão na empresa, eles me convidam para uma decisão, claro, que envolve essa parte ambiental, eles me convidam para pedir minha opinião. Então eles me veem como alguém, uma autoridade naquele determinado assunto, naquele determinado tema, que é o que eu trabalho, tal que as decisões que eles vão tomar na empresa deles depende do que eu falo muitas vezes, depende da visão que eu tenho sobre aquilo, tá? Então, como é que você tem destaque? Quando você você agrega na vida das pessoas. E para você agregar na vida das pessoas, você precisa de uma coisa. Você precisa se capacitar. No Lioncast passado, eu falei sobre como você se relacionar com o seu primeiro cliente, tal que o seu primeiro cliente vire um imã de atração de outras possibilidades. Uhum. E a palavra-chave do Lioncast passado foi se importar. Quem escutou sabe disso. E você que não assistiu o Lioncast passado, assiste, que está muito show de bola. Bem interessante. Falo estratégias aqui que você não vai ver em local nenhum. Então é você se importar. Quando você se importa com o seu cliente, com os empreendedores, com trazer mais sustentabilidade para a sua cidade, você, querendo ou não, você se capacita, você procura aprender, você procura ser um profissional melhor, você procura se relacionar com os profissionais que estão ao seu redor e agregar valor para eles também. E aí você vai se tornando um profissional de destaque, você vai começando a ser indicado para trabalhos, por até profissionais que são da mesma área que você, mas não sabem fazer o que você sabe fazer. Faz parcerias, isso é natural. Mas antes de tudo isso, vem duas palavras: se importar e se capacitar. Não adianta de nada você querer ser bem remunerado se você não investe em você. Se você não procura se capacitar. E quando eu falo se capacitar, não é você entrar numa sala de aula e fazer mestrados e doutorados, porque não é isso que vai fazer a diferença. É conhecimento prático, é aprender com quem faz, com quem está no campo, é aprender com as experiências. Nenhuma sala de aula vai passar experiência para você. Quem vai passar experiência para você é quem está no mercado, quem está fazendo os trabalhos. Então, quando você se importa realmente e você investe em você, quando eu falo investir, eu falo investir tempo, eu falo investir dinheiro em você, porque se você não investir em você, ninguém vai investir em você, tá? Então é você investir na sua capacitação, e aí você consegue ser bem remunerado. Seja qual for a ideia de ser bem remunerado que você tiver, se é 5, se é 10, se é 20, se é 30, se é 50. E, mais uma vez, quem coloca um teto é você mesmo. Porque esse teto não existe na prática. Existe um momento em que você começou a ter clareza de que você começou a ter destaque dentro das consultorias ambientais da região, assim? Teve sim, um momento onde eu saí da empresa que eu trabalhava e comecei o meu próprio negócio. Por que eu comecei? Talvez eu tivesse já um destaque antes. Porque não é porque você não está vendo que não está acontecendo. Às vezes está acontecendo e você necessariamente não está vendo que aquilo está acontecendo. Mas eu comecei a ver. Por quê? Porque quando eu saí da empresa que eu trabalhava, eu comecei a ser à frente do negócio. Então eu saí tipo de uma sombra de uma empresa, trabalhar na sombra como um funcionário, e passei a ser o autor daquilo, a cara do negócio. A cara do negócio. Então eu comecei a ver que eu estava tendo destaque, eu comecei a ver que as pessoas estavam me indicando, não a empresa que eu trabalhava, mas eu me indicando a minha pessoa. Porque no final das contas, empresa é uma formalização, mas as pessoas olham para você, as pessoas se conectam com você, os empreendedores se conectam com você. Não é porque você não tem um CNPJ que você, por exemplo, não pode crescer no mercado ambiental, porque as pessoas, no final das contas, elas estão olhando para você, elas se conectam com você, tá? Então, foi a partir desse momento, final de 2018, início de 2019, que eu realmente comecei a ver que eu estava sendo visto como uma autoridade nesse mercado. Mas vamos lá. O que eu acho que, de fato,
significou o ápice, teve clareza, acho que você esqueceu de acrescentar aí. É quando você saiu de fato da empresa, mas quando houve um movimento de que os clientes daquela empresa migraram a 90% para você, do seu negócio. Então, isso significou dizer que de fato não era a empresa em si, mas a qualidade do serviço que você conseguia prestar. É tanto que eles se desvincularam da antiga que você trabalhava e ficaram com você. Então acho que aí de fato definiu a clareza de que você estava começando a tomar destaque. Show de bola também. Isso foi um sinal e também marcou essa questão do final, né, de eu ter saído da empresa. E mais uma vez isso é uma prova de que as pessoas vão se conectar com você, independente se você tem um CNPJ ou não. Tá? CNPJ é formalização. Muita gente tem um tabu com o CNPJ. Mas CNPJ nada mais é do que para deixar uma coisa mais formal, para, por exemplo, notas fiscais ser mais barata, mas nunca foi uma exigência para você começar e não é uma exigência para você crescer, porque no final das contas é você que vai ser a cara do seu negócio, as pessoas vão confiar em você. Falta de CNPJ não vai ser algo que vai impedir alguém de te contratar se essa pessoa quiser te contratar. Perfeito. E, beleza, nós temos 2 pilares aí, né, que a gente tá debatendo aqui, como ser bem remunerado e como ter destaque. E aí você tocou num ponto que eu queria que a gente conseguisse dar uma certa profundidade com relação a isso, que é, para nós chegarmos a esse nível de resposta, é necessário que a gente parta de uma coisa que vem antes. E aí você falou, que é se qualificar. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa questão de se qualificar. O quão isso tornou-se importante para você e o quão isso teve como resposta e como respaldo nesses outros pontos, né? O quão você conseguiu se qualificar para chegar a ter uma boa remuneração e um bom destaque. O quanto isso foi importante ou difícil, ou como funcionou todo esse ciclo. Isso tudo parte da ideia do seguinte: se você quer ser bem remunerado no mercado ambiental, independente da ideia de ser bem remunerado que você tem, alguém tem que te contratar. Ou seja, alguém tem que ter aquela confiança necessária para te pagar por alguma coisa. Então aquela mesma parada que eu falo dos Lioncast de venda, de prospecção. Você tem uma solução. Você tem uma solução e o mercado tem um problema que se resolve. Quando você consegue conectar a solução a problema, você consegue vender, você Sim. consegue ganhar dinheiro na consultoria ambiental, por exemplo, que foi um dos temas dos Lioncasts. Então, partindo da ideia de que para você ser bem remunerado, alguém tem que te pagar, e que para alguém te pagar você tem que ter alguma solução, então você tem que se capacitar no sentido que você consiga gerar essa solução da melhor forma possível, para que as pessoas estejam dispostas a te pagar por aquela solução da área que você está fazendo. Então, por exemplo, no meu caso, que eu trabalho com consultoria ambiental com foco em licenciamento, eu tenho que dar uma solução tão boa que os empreendedores estejam dispostos a pagar por isso. Então, para que eu possa dar essa solução boa, eficiente, consiga ajudar, agregar, aquela parada toda que eu falei aqui sobre agregar, sobre se importar, eu preciso saber fazer. E para isso eu preciso me capacitar. Eu preciso estar disposto a aprender o que a faculdade não ensina, que é conhecimento prático. E a melhor maneira que você pode aprender isso e acelerar todo o processo é ter um método, né? Show de bola. Uma das coisas que a gente mais bate dentro da comunidade de LPCA, né? É ter método, é saber identificar o passo a passo, identificar os problemas e identificar como resolver cada problema, né? É show, porque eu tenho alunos na comunidade, são vários alunos, todos os dias a gente tem mensagens no nosso grupo de alunos que estão conseguindo pegar seus primeiros trabalhos, pegar seus primeiros projetos. Um deles, o João Lucas, que é um dos alunos que mais conseguiram ter resultados assim de forma rápida, porque se dedicou e aplicou tudo que está lá no nosso treinamento. O primeiro trabalho que ele pegou foi um PRAD, foi um plano de recuperação de áreas degradadas. Cara, dentro da consultoria ambiental de licenciamento, um dos projetos mais complexos é o PRAD. É um trabalho que realmente... O que significa PRAD? É um plano de recuperação de áreas degradadas. Tá? É um projeto que é feito, na maioria dos casos, em licenciamentos ambientais. Então, e é um dos projetos mais... Grosseiramente, o que é? É uma área que aconteceu a extração, alguma coisa, uma atividade, um empreendimento causou uma degradação no meio, e por ter causado uma degradação no meio, ou por
futuramente vai causar uma degradação no meio, tem essa possibilidade de causar degradação no meio, o órgão ambiental exige um projeto chamado Plano de Recuperação de Áreas Degradadas. É um projeto complexo, tem um termo de referência bem complexo, que, enfim, é necessário que você tenha realmente uma capacitação para você saber fazer esse tipo de projeto, tal que ele seja aprovado pelo órgão ambiental e o empreendedor consiga ter a licença ambiental dele, tá? Basicamente é isso. E foi o primeiro projeto desse aluno. Imagina você sair da faculdade, o primeiro projeto ser um PRAD para você fazer. Então, graças à vontade que ele teve de se capacitar, graças à predisposição que ele teve de aprender o que a faculdade não ensina, que é a prática, como fazer um projeto desse no campo, realmente ali passo a passo, ele entrou na comunidade, fez o projeto e foi aprovado. Então, num intervalo de 3 meses, ele saiu do absoluto zero, numa pandemia, numa cidade pequena, aprendeu como é que prospecta, como é que pega seus primeiros clientes, pegou o PRAD, não ficou com medo de fazer o PRAD, fez o trabalho, foi aprovado e hoje ele já está sendo com uma remuneração mensal de mais de 10 mil reais por mês. Isso é legal, porque talvez ele não sabia resolver aquele problema naquele exato momento que ele estava, mas ele sabia onde encontrar a resposta para resolver aquele problema. Então talvez é tão importante quanto, né? Você saber resolver, mas você saber onde é que pode ser resolvido também. Show de bola. Você não tem saber de tudo. Total. Eu sempre falo isso para os alunos, você não precisa saber de tudo, você precisa saber onde encontrar as respostas. É isso que eu ensino também dentro da comunidade LPCA. Onde você buscar as informações, como você entrar em contato com o órgão ambiental para que você consiga vencer os desafios do dia a dia. Legal. Acho que, então, partindo do pressuposto que para ser bem remunerado e ter destaque dentro da consultoria ambiental, você precisa se qualificar. E a melhor maneira de você se qualificar é tendo método, né? Tendo um passo a passo que lhe possibilite encontrar todas as respostas para os problemas que você vai enfrentar futuramente. Exatamente. Porque não adianta você querer uma oportunidade sem você estar qualificado. Eu acho que o interessante de fechar esse Lioncast é falando até uma analogia que eu acho que eu já até contei aqui em alguns momentos, que tem aquele cão que fica na beira da estrada e toda vez que passa um caminhão, ele sai correndo, latindo atrás do caminhão. Uau, 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 uau. Ele sai correndo toda a vida, e o caminhão vai embora. Só que chega uma determinada hora que um caminhão passa e o cachorro sai correndo, latindo, e aí o caminhão para. E aí o cachorro fica sentado sem saber o que fazer, tá ligado? Fica olhando assim e agora, o que eu faço? Desconfigurando essa analogia, porque às vezes as pessoas pedem a oportunidade, você pode estar pedindo agora, cara, eu queria uma oportunidade para começar a trabalhar e tarará, nem que seja um estágio, uma coisa e tal, parará. Só que quando chega essa oportunidade, você não está qualificado, você não fez um trabalho, um pré, né, um trabalho pré para se qualificar para ter aquela vaga. Então, o primeiro passo que você tem que dar é se qualificar cada vez mais para estar bem pro mercado, né? E como é que você faz isso com o processo, o método, o melhor caminho, a comunidade LPCA. Show de bola, exatamente, melhor caminho, comunidade LPCA. E é interessante que na época que eu era recém-formado, eu era muito frustrado com isso. Pô, ninguém me dá uma oportunidade porque eu não tenho experiência, nenhuma empresa quer me contratar. Velho, a visão que eu passo pros jovens hoje é o seguinte: foda-se se não tem nenhuma empresa querendo aceitar currículo, querendo contratar carteira assinada. Eu vou gerar minhas próprias oportunidades. Eu não vou estar esperando alguém me dar uma oportunidade, chegar na minha casa, ler o meu currículo, me ligar, me chamando para oportunidade. Eu vou criar minhas próprias oportunidades. E mais uma vez eu repito, esse é o caminho mais rápido, mais seguro, mais eficiente para você se destacar e ser bem remunerado no mercado ambiental. Uou! A gente vai ficando por aqui. Solta o som, solta o som. Galera, é o seguinte, se você acho que no próximo episódio você vai trazer o violão. Ah. Você vai trazer o violão e a gente vai fazer um som no final do Lioncast. Aí meu cachê fica caro, bicho. Não tem noção. Galera, se você tá assistindo esse Lioncast pelo YouTube, comenta aqui se você gostou, se você não gostou, também comenta. Dá um like, se você não gostou, dá um dislike, mas se você gostou e quer ajudar a gente a chegar essa mensagem para mais pessoas e ajudar cada vez mais,
clica aí no botão compartilhar e manda para seus amigos de faculdade, seus amigos de trabalho. E vamos fazer com que essa mensagem chegue cada vez mais longe. Se você está assistindo isso aqui por outras plataformas de stream, como Spotify, iTunes e Deezer, também se inscreve aí no canal e indica pra galera. Eu sou o Vinícius. Eu sou o Lion. E o Lioncast de hoje foi da hora. E a gente tá aqui no estúdio da Fusion Filmes. E agora a gente tá com a logomarca aqui aparecendo na nossa tela. E é isso, galera. Valeu, fiquem com Deus e bora pra cima. Até a próxima.